Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje vamos continuar falando sobre os regimes totalitários europeus. Já falamos sobre o fascismo na Itália, o fascismo de Mussolini. Já falamos sobre o nazismo de Adolf Hitler. Hoje vamos falar do fascismo na Espanha, o fascismo implantado pelo general Franco. Ok, pessoal? Hoje é dia de franquismo, dia de Guerra Civil Espanhola. Vamos lá? Bom, pessoal, esse personagem ele não é tão famoso quanto o Mussolini, quanto o Hitler, mas o General Franco ele também implantou um regime muito autoritário mesmo na Espanha. Regime esse que acabou levando à morte de milhares de pessoas durante o regime, o governo dele, e durante a Guerra Civil Espanhola tivemos quase 1 milhão de mortos. Tá? Então foi um regime sanguinário também, como os outros regimes totalitários implantados na Europa, ou o regime totalitário implantado na União Soviética também, com Stalin, ok? Lembrando, o regime totalitário nunca é bom, o melhor caminho é sempre a democracia. Vamos conhecer as origens, né? Como que o fascismo vai assumir o poder na Espanha. Tá, então, aqui a gente tem um cenário geral que serve para todos os regimes totalitários que aconteceram na Europa no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Espanha, assim como a maioria dos países europeus, ou todos os países europeus, passava por uma grave crise econômica que foi herança da Primeira Guerra. Então a Espanha, assim como os outros países da Europa, a Itália, a Alemanha, a França, a Inglaterra, também passava por dificuldades. E a Espanha, pessoal, ela tem um histórico de perdas. Por exemplo, durante o período napoleônico, a Espanha ela vai perder todas as suas colônias na América. Tá? Teve também a guerra hispano-americana entre Espanha e Estados Unidos pela ilha de Cuba, onde a Espanha também acabou perdendo Cuba. Então foi um período difícil, aí vem a Primeira Guerra Mundial, a Espanha passando por dificuldades econômicas. Essas dificuldades elas geram tensões sociais, é óbvio. Em 1931, a Espanha era uma monarquia ainda, mas um movimento rebelde, movimentos de esquerda principalmente, mas também com atores liberais no processo, acabaram derrubando a monarquia, acabaram derrubando o rei Afonso XIII, e implantando uma república na Espanha. Então essa é uma fase republicana da Espanha. Lembrando que a Espanha, hoje ela é uma monarquia, mas nesse período, até a queda do General Franco, a Espanha vai ser uma república. Derrubaram a monarquia e implantaram uma república. Ela tinha reformas ambiciosas, reformas de esquerda principalmente, reforma agrária, um Estado laico, um Estado separado da religião, anistia àqueles presos políticos que eram perseguidos pelo Estado, alfabetização de camponeses, ou seja, levar educação para a população, direitos para as mulheres, ou seja, uma proposta avançada, uma agenda de esquerda, mas isso incomodou demais os grupos de extrema direita. Principalmente o Partido Fascista Espanhol, que era conhecido como Falange, os chamados falangistas. Esse grupo ele tinha apoio da elite, de setores da classe média, dos monarquistas, daqueles que defendiam a volta da monarquia, de setores da Igreja Católica e principalmente do Exército. Qual que era o medo desse pessoal? Que a Espanha também passasse por uma revolução socialista, como aconteceu na Rússia. Então, essa é a explicação geral. Os países europeus, diante de insatisfações populares, eles tinham medo que uma revolução socialista, como a Revolução Russa, acontecesse na Europa. Foi assim na Itália, foi assim na Alemanha e também vai ser assim na Espanha. Então, esse cenário político, ele criou o quê? Uma polarização. Essa palavra está na moda hoje em dia. Hoje em dia, no Brasil, a gente vive uma polarização entre esquerda e direita. O problema no Brasil é que a maioria nem sabe o que é esquerda e direita e vive brigando, defendendo assuntos que não conhece também. Então, mas na Espanha, nesse período, a gente tem uma polarização entre aqueles que defendiam a extrema direita e aqueles que defendiam a extrema esquerda, fascistas e esquerdistas. Bom, em 1936, o partido conhecido como Frente Popular, que era de esquerda, tinha socialistas, comunistas e liberais também, mas era majoritariamente de esquerda, ele vai vencer as eleições. Ou seja, diante da situação econômica, a frente de esquerda, que era mais aproximada ao socialismo, vence as eleições na Espanha.
A direita não aceitou. Liderados pelo general Franco, né, o principal líder do exército na época, vai ter a reação da extrema-direita dentro da Espanha. Essa reação ela vai terminar num conflito. Esse conflito ele vai ser chamado de Guerra Civil Espanhola. Ok, pessoal? Então, começa uma guerra civil na Espanha. Eu tenho aqui para vocês a foto do general, dá uma olhada. Ó. Esse é o general Franco. É ele que vai conduzir as forças de direita contra as forças de esquerda na Espanha. Tudo bem, pessoal? Então, aqui a gente tem uma guerra civil. Lembrando, conceitualmente falando, é importante saber. Ah, professor, o que é uma guerra civil? Guerra civil é uma guerra que envolve a população de um mesmo país. Então, por exemplo, a população da Espanha começou a brigar entre elas. Ah, mas eram só espanhóis? Não, teve participação de estrangeiros também. Mas majoritariamente são os espanhóis lutando entre eles. Setores diferentes, ideologias políticas diferentes, brigando pelo poder dentro da Espanha, chamada Guerra Civil Espanhola. Lembrando, hein, pessoal, essa guerra ela vai matar quase 1 milhão de pessoas, então foi uma guerra extremamente sangrenta. Bom, aí a gente vai ter os dois lados da guerra. Isso é muito importante porque a esquerda ela vai receber o apoio das chamadas Brigadas Internacionais, tá? Olha só isso. Eram soldados de vários países, mas muitos países mesmo, que gostavam, que defendiam as ideologias mais à esquerda, e eles foram para a Espanha para lutar a favor dos setores de esquerdas dentro da Espanha. Ali você vai ter a participação da União Soviética, que vai enviar armas para a região, mas você vai ter soldados de vários países, né, que vão migrar para a Espanha para lutar nessa guerra, as chamadas Brigadas Internacionais. Do outro lado, você vai ter os franquistas, aqueles que apoiavam a direita e o general Franco. Eles vão ter, pessoal, um apoio muito importante. O apoio do Salazar de Portugal. Olha só, cadê? Deixa eu achar a imagem dele. Esse é o Salazar, o ditador de Portugal, aquele que implantou um regime totalitário também em Portugal. Eu desconfio que aquele nome no filme Harry Potter, Salazar Sonserino, deve ser em homenagem a ele, tá? Então o Salazar, ele era o presidente de Portugal, ele vai implantar também um estado totalitário em Portugal. Vai receber, portanto, os franquistas receberão o apoio de Portugal e principalmente da Alemanha nazista e da Itália de Mussolini. Eram ideologias que convergiam. O modelo franquista convergia com o modelo fascista da Itália e com o modelo nazista da Alemanha. Então esse é o cenário do conflito. A esquerda apoiada pelas brigadas internacionais e por boa parte da população da Espanha, e os setores da direita apoiados pelos regimes totalitários da Europa, a Itália fascista e a Alemanha nazista. Bom, no conflito, pessoal, agora talvez o que vai cair no vestibular para vocês é essa parte aqui, ó. Um vilarejo chamado Guernica, tá? Lembrando que os franquistas eles tinham o apoio da Alemanha nazista. A Alemanha ela fez um teste, é isso mesmo, tá? A Alemanha, que estava se reconstruindo sob a liderança de Adolf Hitler, desrespeitando o Tratado de Versalhes, produzindo armas, aviação de guerra, navios de guerra, ou seja, a Alemanha rompeu o Tratado de Versalhes sem reação da França e da Inglaterra. E eles fizeram um teste. Dentro da Guerra Civil Espanhola, a Alemanha vai bombardear esse vilarejo chamado Guernica. Em poucas horas, o vilarejo ele foi destruído. Olha só, pessoal, a imagem. Eu peguei a imagem mais leve, tá? Na internet você vai encontrar, sugiro que não procure, mas você vai encontrar vários corpos aí espalhados entre os escombros, tá? Então, a Alemanha nazista ela vai bombardear uma cidade, né, que fazia parte da oposição de esquerda, a cidade de Guernica. Aí um dos pintores mais famosos de toda a história, ele vai produzir essa obra chamada Guernica, em homenagem ao vilarejo. Essa obra ela mostra o sofrimento. Olha só, pessoal, você tem animais misturados com pessoas, eles estão olhando para cima por conta dos bombardeios, mas olha o caos, olha a sensação de sofrimento. Esse é um dos quadros mais famosos, uma das obras de arte mais famosas de toda a história, produzida aí por Pablo Picasso. E ela ficou na França durante um bom tempo, tá? E ele deixou, né, esse recado, o Pablo Picasso, que essa obra só voltaria para a Espanha quando a Espanha voltasse a ser uma democracia, que vai demorar bastante, ok? Bom, quem venceu? Com todo esse apoio da Itália e da Alemanha, principalmente, os franquistas acabaram vencendo. Aí quando o Franco vence, ele vai implantar o cardápio, né? Isso é importante, né, pessoal?
o menu do Estado totalitário. Então, o Franco ele ganhou a guerra, os esquerdistas foram derrotados, os socialistas foram derrotados, e o Franco assumiu o poder na Espanha. Então, ele vai adotar ali o cardápio do que é um regime totalitário. Por exemplo, toda a oposição ela vai ser eliminada, então vai ser implantado um partido único na Espanha, no caso o Partido Franquista, tá, pessoal? A liberdade de pensamento ela vai sendo suprimida, o Estado ele vai reprimir qualquer oposição, não vai aceitar nenhuma oposição, a imprensa passa a ser controlada, as escolas, a educação é controlada pelo Estado, e a educação ela vai difundir a ideologia do Estado, a propaganda é utilizada para convencer a população sobre a ideologia do Estado, que a ideologia do Estado é a correta e a população deve seguir essa ideologia. Qualquer imprensa que fosse contrária ao Estado, ela era eliminada, ou seja, uma imprensa controlada. E talvez a principal parte, nesse caso aqui, o culto ao personagem, ao líder máximo. Foi assim com Hitler, foi assim com o Mussolini, foi assim com Stalin e vai ser assim com o Franco também. Franco ele é saudado como um mito. Olha só, pessoal, o mito. Ele era saudado como um herói de guerra, ele venceu a Guerra Civil Espanhola, o salvador da Espanha. Mas salvou a Espanha do quê? De uma revolução socialista. O sentinela do Ocidente, aquele que evitaria que o socialista espalhasse para o Ocidente. Tudo isso, o culto à personalidade do general Franco, tá, pessoal, que vai permanecer no poder, olha só, de 1939 até 1975, tá, a ditadura franquista. Bom, aí o que ele vai decidir, pessoal? Durante o governo dele, que foi sangrento, né, estima-se ali que por volta de 100 mil pessoas desapareceram. Desapareceram como? Essa também é uma característica de regimes totalitários, as pessoas desaparecem. Mas quem que desaparece? Normalmente, aqueles que são adversários do governo. A Espanha, durante a Segunda Guerra, ela ficou neutra, falou assim, não quero participar. Mesmo assim, eles mandaram soldados para ajudar a Alemanha na invasão da União Soviética. Lembrando que quando a Alemanha tentou invadir a União Soviética, ela perdeu a guerra. Em 1969, o que ele fez? Já estava velho, ele decidiu, né, que o Juan Carlos, que seria neto do rei que foi deposto em 1931, ele assumiria o governo, tá, depois que ele morresse. Então a Espanha voltaria a ser uma monarquia. Com a morte do Franco em 1975, o Juan Carlos ele assume o poder na Espanha e é ele que vai conduzir a abertura democrática da Espanha. Com eleições democráticas, a Espanha volta à democracia, saindo de um regime totalitário. Em 2006, pessoal, olha que interessante isso. O Parlamento Espanhol, o Parlamento Europeu, ele considerou que o franquismo, o governo Franco, foi um governo que não respeitou os direitos humanos. Então, qualquer comemoração em relação ao governo do Franco na Espanha, ela é proibida. Mas a gente sabe como está o mundo hoje, né, pessoal? Existe uma tendência da extrema-direita crescer no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e na Espanha não é diferente, ok? Então essa é a história do regime totalitário espanhol, liderado pelo general Franco. Durante esse período tivemos a Guerra Civil Espanhola, e no vestibular, pessoal, normalmente cai o bombardeio sobre a vila de Guernica. Foi feito pelas forças da Alemanha, e foi uma espécie de test drive, um aviso, um test drive da Alemanha nazista, do que viria a acontecer durante a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha mostrou sua força. Tudo bem, pessoal? Bom, então, encerramos aqui os nossos regimes totalitários. Na nossa próxima aula, vamos falar da Segunda Guerra Mundial, que foi resultado aí da ascensão desses governos autoritários na Europa. Ok? Não esqueçam, qualquer dúvida é só entrar em contato aqui, só entrar em contato pelos nossos vários canais. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos juntos construir a história. Beijo, tchau, tchau.